Ah, já tá aparecendo o quadro aí, de Só repente... ficar agora guiando ele aí, eu fico. Então tá bom, obrigado, cara. Depois que você fizer isso, eu acho que tem que deixar... Alguém divide sala com quem? Com o Rodrigo? Com o Lucas, sei lá. Ah, com o Lucas, então deixa lá com o Lucas, deixa lá com o pessoal. Deixa eu passar aqui na frente. Bom, então só porque o pessoal já estava filmando, né, pra gente não perder. Então, bom, tínhamos feito o acoplamento com a métrica. Agora, então, vamos pegar o caso, vamos ver como é que o método realmente funciona. Então, por exemplo, vamos pegar logo, caso instalar, vamos pegar tudo junto. Vamos ver que eu tivesse isso, assim, caso que eu tenha caso vetorial. Vamos pegar um campo vetorial. Suponhamos que eu queira, então, fazer o acoplamento, né, de Maxwell. Vamos tirar o tensor de energia ao momento de Maxwell. Maxwell com a gravitação. Vamos pegar logo o acoplamento de Maxwell com a gravitação. Então, a nossa ideia é pegar, né? Então, vamos partir dessa ação. Pegar logo isso aqui. Tá bom. Se a gente colocasse esse termo. Termo tipo próprio, mostrando, nós já tínhamos estudado o efeito desse termo aqui, que é um efeito que pode escrever aí também, tá? Que dá o tipo fotomacia. Então, nós temos que fazer o acoplamento com a gravitação. Então já está claro o que nós vamos fazer. Vamos pegar isso aqui, colocar aqui a métrica, determinante da métrica, para poder formar o elemento de volume que é invariante. E aqui nós temos contração, F mini e F mini. Então, o que nós vamos ter que fazer vai ser menos 1/4 de G mi kappa, G mi lambda, F mi F kappa lambda. Então, o que a gente tem que ter claro é que a gente vai ter os índices que são contraídos, quer dizer, eu tinha contração do Mi com Mi aqui, e o Ni com Ni. Então, esse Mi, esse primeiro índice que contrai com esse primeiro índice, eu coloco isso na forma do tensor métrico. Então, isso aqui me garante a formação do Mi, Mi. E esse Mi lambda, Ni, Mi. Então, fiz o acoplamento. Oi, Isabel. Fiz o acoplamento aqui com a métrica. Vamos colocar esse termo aqui, que também é um termo de produto escalar. Então, mais um rio de 2 G Mi a Mi a Mi. Então, as contrações estão todas feitas. Aí lembrar que esse objeto aqui, né, o tensor intensidade de campo, ele deveria ser assim, ó, Dmi a Mi menos Dmi a Mi. Mas nós já tínhamos visto, né? Em princípio faríamos isso. E aí, é claro, isso aqui é Dmi a Mi menos gama lambda Mi a lambda. E aí, menos esse termo aqui, menos Dmi a Mi. E aí tem um menos também, que vai ficar mais. Gama lambda Mi a lambda. Então, como nós estamos trabalhando num espaço-tempo onde os gamas são simétricos, não há torção, então esse termo aqui cancela esse termo aqui. Por quê? Porque o mini é simétrico. Então, simplesmente o termo que dá a parte de propagação do campo de Maxwell, eu não preciso substituir as derivadas pelas derivadas covariantes.
E nós até já tínhamos entendido isso também. Por que nós tínhamos entendido isso? Porque nós tínhamos visto que a parte antissimétrica, quando eu pego a derivada de um vetor qualquer, e eu vejo que a transformação dela sobre diffeomorfismos é dx dx' ni, dx lambda, dx' ni, dk a lambda. Nós tínhamos visto que tínhamos esse pedaço, mas tínhamos um pedaço indesejado, né? Que é quando essa derivada atua aqui, atua no jacobiano da transformação. Então tinha um pedaço aqui que era um pedaço espúrico, que não era tensorial. Mas nós tínhamos visto que ao pegar essa combinação aqui, de mi a ni menos de mi a mi, a parte espúria se cancelava. Então, a parte antissimétrica da derivada, campo vetorial, ou seja, o field strength, ele tem um caráter genuinamente tensorial, sem a derivada covariante. Isso aqui se transforma como isso, sozinho, não é um tensor sobre transformações gerais de coordenadas. Mas essa combinação é um tensor. Então, aqui no FMI, né, quer dizer, esse fato que eu estou constatando aqui, simplesmente está me confirmando esse fato, porque aqui no FMI eu não preciso introduzir as derivadas covariantes. Então, esse não tem nenhuma dependência de métrica aqui é dmi ali menos dmi ali, tudo igual. A métrica está aqui e a métrica está aqui. O que nós fazemos agora é, nós pensamos que esse fundo gravitacional é um fundo gravitacional razoavelmente fraco. De qualquer maneira, para ler o tensor de energia e momento, nós podemos pensar que essa métrica, ela se constitui na métrica plana, aquilo que nós chamamos de aproximação linear, a métrica de Minkowitz, mais uma pequena perturbação em relação à métrica plana. Onde esse objeto aqui, os elementos dessa perturbação são muito pequenos, são muito menores do que a métrica de Minkowitz, que tem módulo 1. A métrica de Minkowitz é 1 menos 1 menos 1. Então, esses HNMI são números, são variações, perturbações da métrica plana muito pequenas. E com isso aí eu consigo realmente já ter uma boa abordagem para tirar o tensor de energia. Vamos ver como é que a coisa funciona. Então nós vamos trabalhar sempre em primeira ordem em H. E a nossa ideia é que o tensor de energia momento ele se acopla diretamente ao HNI. Então, aquilo que é o tensor de energia e momento é aquilo que se acopla diretamente com a métrica, ou seja, com a perturbação da métrica. Então, esse HNI aqui, que é a perturbação em relação à métrica plana, é aquilo que vai pescar o tensor de energia e momento do sistema de campos que eu botei nessa geometria de fundo. Então, vamos tentar fazer toda essa expansão em primeira ordem em H. Então, esse objeto aqui é a métrica. O inverso da métrica, G mini, esse objeto aqui é o inverso. Então, isso aqui, por definição, mini é a métrica inversa. Bom, então, eu sei que G mi kappa, G kappa ni, tem que dar o delta mini. Esse cara aqui é a métrica inversa. Como essa nossa métrica, nós estamos dizendo que ela é a métrica plana ligeiramente perturbada. Então, se eu faço o inverso de uma grandeza que é 1 mais alguma coisa, o inverso é 1 menos alguma coisa. Então, disso aqui sai claramente que a métrica inversa é eta e kappa menos H.
Então, isso é a métrica inversa com a pequena perturbação, enquanto que isso aqui é a métrica com a sua pequena perturbação. E a única coisa que a gente tem que acertar agora também é o raiz de G. Vou apagar isso aqui. Vamos expandir aquele objeto também em função da perturbação. É só pensar que nós temos isso aqui, G mini é eta mini mais H mini. Vamos expandir isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é G mini, posso escrever isso aqui como sendo eta mi kappa delta kappa ni mais H kappa ni. Por que eu faço isso? Faço isso porque essa matriz aqui é que é a verdadeira matriz de identidade, essa não é. E aí eu sei expandir um mais alguma coisa. Então, isso aqui é exatamente isso. Esse cara aqui, esse kappa aqui dá eta kappa ni, e esse cara aqui abaixo esse índice, fica mini. E aí, se eu tirar um determinante dessa relação, eu vou ter o determinante de G mini é G. O determinante de eta mi kappa é menos 1, estou tirando o determinante. E aí eu vou ter vezes o determinante da identidade mais H kappa ni. Só que nós sabemos o determinante da identidade mais uma matriz, se eu expandir em primeira ordem, o determinante de 1 mais x em primeira ordem é 1 mais traço de x. Isso aqui é 1 mais o traço dessa matriz. O traço dessa matriz é o H. Kappa kappa. Tiro o traço dessa matriz, é saturar, ligo para o número. Então, a gente tem que menos G é igual a 1 mais H kappa kappa. Então, claro, a raiz de menos G é a expansão desse objeto aqui, é isso aqui mais o meio. É expandir 1 mais H kappa kappa elevado ao meio, em primeira ordem em H. Então, 1 mais x elevado ao meio é 1 mais o meio da perturbação, da modificação, do infinitésimo. Então, a gente vai precisar só saber isso, substituir esse determinante para os efeitos que a gente quer, ele vai ser 1 mais o meio do traço dessa perturbação. Isso é primeira ordem em H. Então, agora eu estou pronto para escrever essa ação aqui em primeira ordem em H. Vou pegar esse termo aqui, então nós já sabemos, é 1 mais o meio de H kappa kappa. Isso aqui é um fator global. Vai estar multiplicando esse termo aqui. Vou botar então esse menos 1 quarto. Menos 1 quarto. Esse eta mi kappa, esse G mi kappa vai ser eta mi kappa menos H mi kappa. O G de lambda vai ser o eta mi lambda menos o G mi lambda. E aqui, F mi é kappa lambda. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter mais um meio de N2. Aí temos o determinante mais um meio de H kappa kappa. A métrica inversa vou fazer essa expansão e aquilo que é o tensor de energia e momento, ele vai ser identificado como aquilo que se acopla em primeira ordem ao H. A estrutura vai ser, nós vamos ter que ter alguma coisa do tipo H mini, eta mini. Ou seja, dessa expressão eu vou ter que buscar o termo que é linear em H. Então, por exemplo, claro, esse termo aqui vai produzir
esse com esse aqui, com esse aqui. Então, esse primeiro termo daqui, com esse termo aqui, a única contribuição que ele vai poder ter linear em H é essa. Essa aqui é a ordem 0 em H. Então, o primeiro termo que vai entrar aqui vai ser, ó, menos 1/8 de H capa a capa, que é o traço. Então, esse termo já é a primeira ordem H e vai multiplicar isso aqui. Vai multiplicar F mini, que é esse eta com esse eta, vai dar F mini, F mini. Então, esse termo aqui vai multiplicar F mini ao quadrado. Certo? Esse termo aqui. Então, esse com esse, só pega o H. Agora, se eu pegar, opa, aqui é H, perdão, corrijam aqui, tá? H é milano. Agora, quando eu pegar esse com esse, eu já estou em primeira ordem H. Então, eu só vou poder pegar a identidade aqui. Então, esse termo aqui vai dar um sinal menos, o menos 1/4 vai ficar mais 1/4. Então, vai ficar 1/4 de eta mi capa H mi lambda. Então, esse mi com esse capa vai contrair. Vai ficar eta mi F. Aí, esse eta mi capa vai fazer com que o capa aqui fique mi. Mas o lambda vai ficar lambda contraído com o H mi lambda. Então, esse termo, esse com esse com esse. Agora, esse com esse. Menos. Então, de novo, menos vai ficar mais 1/4. Mais 1/4. Então, esse termo vai ficar H mi capa. Aí agora, esse termo aqui, mi capa, vai pegar o mi lambda. Então, vai pegar o mi com lambda. Então, vai para F mi F capa. E aí, esse eta mi lambda vai fazer essa contração do mi com lambda. Vai botar um mi aqui. Então, esse termo aqui, nós já fizemos tudo que podíamos em primeira ordem em H. Esse termo aqui, esse 1, ele em primeira ordem em H. Deu esse termo e esse termo. Esse termo já é segunda ordem em H, está fora. E esse termo aqui, ele interfere com esse eta e com esse eta, que é o primeiro termo aqui. Então, fica menos 1/8 H, menos 4 mais 1, tá legal. E aqui desse termo aqui, a mesma coisa. Eu vou ter esse termo aqui interferindo com H. Então, eu vou ter o termo que vai ser menos 1/2 m ao quadrado H mini a mi é mi. E depois vamos ter esse termo aqui, que vai estar interferindo também. Vai ficar, então, mais 1/4. Mais 1/4. Né? Vai pegar o meio vai ficar mais 1/4 de M2H, capa, capa. A mi é mi. Então, isso é tudo que nós obtemos em primeira ordem em H, que é o que nos interessa para ler o tensor de energia momento. Nessa nossa abordagem, o tensor de energia momento é aquilo que se acopla com a perturbação da métrica. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar que o sistema tem um espaço perpendicular. Aí eu coloco um sistema de campos ali. O sistema, nesse caso, foi um sistema de Maxwell-Crocker. Quando eu jogo esses campos no espaço-tempo, esse sistema de campos traz energia. O sistema de campos, ele tem um tensor de energia momento, portanto, ele tem energia. Energia, do ponto de vista da relatividade, energia é massa, e massa é energia. Então, esse campo chega, ele traz uma certa densidade de energia. Essa energia, sendo massa, na visão de Einstein, ela vai perturbar o espaço-tempo, vai perturbar a métrica do espaço-tempo, porque ela está trazendo um pequeno campo gravitacional. Então, nós supomos que esse sistema aqui entrou no espaço-tempo, ele perturbou a métrica plana. Então, meu espaço-tempo vazio tinha uma métrica de eta mini. Quando eu incorporo
sistema de campos cuja energia eu quero estudar, eu penso que esse meu sistema de campo vai produzir uma pequena deformação da métrica, quer dizer, vai criar para o espaço e tempo uma métrica não trivial. Por quê? Porque vai aparecer agora uma densidade de energia que vai ser vista como massa e vai deformar a métrica plana do meu espaço-tempo. Então, essa perturbação na métrica, ela é o resultado da presença da energia do momento desse sistema de campos. Então, nós vamos imaginar, então, que da mesma forma que o eletromagnetismo, quando eu jogo uma carga, eu crio um campo, quer dizer, dmi, Fmi, é igual a Jmi. O aparecimento do campo eletromagnético é devido à presença de uma distribuição de cargas e correntes. E aí a gente sabe que, em termos da energia do sistema, quer dizer, a densidade de Lagrangiano que me gera essa equação aqui é o Lagrangiano de Maxwell, que me descreve a energia e o momento. Descreve a distribuição de energia do campo. E aí eu tenho isso aqui, ó, mais o acoplamento. Então, essa corrente que chegou, que gerou esse campo, essa corrente se acopla ao campo que ela gerou dessa forma. Então, se a gente aplica o princípio variacional aqui, a gente ganha exatamente as equações de Maxwell com fonte. Então, a fonte, ela se acopla ao campo que ela gera. Dessa forma. Então, da mesma forma, eu cheguei com um sistema de campos. O que o meu campo traz? O meu campo não é uma distribuição de cargas, mas é uma distribuição de massa. Quer dizer, no caso da relatividade geral, né, aquilo que faz o papel da carga, o gerador no campo é a energia, é a massa, a energia. Então, meu campo chega, ele traz uma densidade de matéria, né, uma densidade, vamos dizer, entre aspas, de carga, aquilo que é a carga do campo gravitacional. E aí, isso aqui tem que se acoplar com quem? Com o campo que ele vai gerar esse campo. Então, é essa visão que nós temos, né? Quer dizer, na ação, ou na densidade de Lagrangiano, o campo que é gerado por uma corrente, ele se acopla dessa maneira para poder, através desse acoplamento no funcional de energia do sistema, ele descrever essa equação. Então, é isso que nós chamamos de acoplamento mínimo. É a fonte geradora de um campo está se acoplando com aquele campo. E aí, isso aqui vai me dar a dinâmica do campo em presença dessa fonte. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos buscando, no fundo, isso aqui. Então, no caso, vamos pensar assim, no caso de uma teoria eletromagnética em geral, como é que eu pensaria na corrente? A corrente é aquilo que é a derivada do Lagrangiano em relação ao campo. É isso aqui que deve estar me dando a corrente. Essa relação me diz isso. Então, se eu tenho um Lagrangiano, se eu derivar, até derivada funcionalmente em relação ao campo, eu ganho a corrente. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou em primeira ordem, né? Esse acoplamento aqui, eu gerei, quer dizer, o tensor de energia e momento que eu estou buscando é aquilo que está acoplado com o campo. Então, quando eu acoplei o meu sistema com a gravitação e linearizei para pegar o Hmi, no fundo eu estou falando assim, eu quero procurar justamente o acoplamento mínimo da energia e momento do campo com a gravitação, com a deformação. O campo que chegou, ele traz energia, deforma o espaço-tempo com uma pequena métrica, essa pequena métrica que é o campo gerado pela densidade de energia e momento do meu campo estudado, o campo gravitacional. Então, o acoplamento é isso. Essa que é a motivação. Por isso que eu estou pegando o termo linear e vendo que o coeficiente do termo linear é o θ-μ. Da mesma forma que aqui eu vejo o coeficiente do termo linear no campo gerado é a corrente que o gera. Essa é a coisa assim, mais intuitiva que a gente está vendo. Então, quando nós acoplamos o nosso sistema de campos com uma métrica de fundo e linearizamos essa métrica de fundo, nós estamos buscando o acoplamento do tensor de energia e momento com o campo que ele gera, que é o Hmi. A métrica, a perturbação que ele faz na métrica do espaço-tempo. Então, agora é só uma questão de acertar índices. Eu tenho que fatorar, sei lá, um Hmi em todos os termos. Então,
Vamos trocar os índices. Esse índice, vamos botar H menino, tudo quanto é lugar. Então, vamos dizer, isso aqui, vamos chamar H, capa a capa, vou chamar de H mini. Isso aqui é F mini, eu vou chamar de F capa lambda, F capa lambda. Estou só trocando o índice. Esse índice aqui, tem, eu vou chamar o ni, eu vou chamar de capa, de mi. O mi eu vou chamar de mi. E esse mi aqui é um índice mudo, eu vou chamar de capa. E esse lambda eu vou chamar de mi. Então tá. Então, esse H mini não é o H mini, mas eu posso pensar, esse H mini, ele é H mini vezes eta mini. Então eu fatorei um H mini aqui, as custas de colocar um eta mini aqui. Fatorei esse H mini aqui, beleza. Agora vamos fatorar esse H mini aqui, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar o capa de mi. E o ni eu chamo de capa. Então fatorei um outro H mini. Agora aqui já está o H mini fatorado, beleza? E aqui eu tenho um H capa capa. Vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar de H mini, eta mini. Deu o traço do H. E aqui eu chamo de A capa. A capa. Certo? Então agora eu tenho um H mini fatorado em frente a tudo. Como essa combinação aqui é simétrica, vou colocar o fator meio. Então nós vamos ter o seguinte: poder fatorar o meio de H mini. Então vamos lá, o meio de H mini. Então eu vou ter menos um quarto de eta mini, menos um quarto de eta mini, F capa lambda ao quadrado. Aí eu tenho um meio. Esse termo aqui, olha só, eu posso mostrar, a gente pode mostrar que esse termo é igual a quê? Porque é só trocar. Ó. Isso aqui é mi capa. Isso aqui é capa mi. Então tem um sinal menos relativo entre esses dois capas, pela antissimetria. Aqui eu esqueci de apagar. Aqui é H mini. Aqui eu tenho F capa ni. Aqui eu tenho F ni capa. Então esse termo difere desse por um sinal menos. Então, esse termo aqui é igual a esse, porque tem um menos relativo aqui e um menos relativo aqui. Então eu posso esquecer esse termo aqui, que ele vai contribuir igualzinho para esse. Então vai dar um fator meio aqui. E aí, como eu estou fatorando o meio, vai ficar, o meio já está em evidência, nós vamos ter F, vamos dizer, mi capa, F ni capa. Então mais F mi capa, F mi capa. Depois aqui nós temos, já fatoramos o meio, menos o meio, já fatoramos o meio, então menos N2 a mi ali. E ali mais o meio de N2 eta mini a capa. Tá certo. Bom, então vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte. Esse termo aqui, ó, tem, vamos botar o eta mini em evidência. Esse termo aqui que tem, então vai ficar um meio de H mini. Então nós vamos ter aqui. Vamos pegar esse termo aqui primeiro. F mi capa. F mi capa. E aqui nós vamos ter mais eta mini. E aqui nós temos ó, menos um quarto de F2 mais o meio de N2 a 2. Isso aqui é justamente o nosso lagrangiano. Então, olha, eta mini L e esse pedaço aqui. A gente pode ver, né? Então, a gente está com essa proposta aqui. Isso aqui é o F mi capa, F mi lambda, né?
mais, então vamos pegar essa, só para a gente dar uma olhada, vamos pegar a componente 00, H00 deve dar um θ00, θ00 deve ser energia, então isso aqui vai me dar F0K, F0K. Estou pegando agora a componente 00, só para ver se isso bate com a energia eletromagnética mesmo. Então vamos pegar a componente 0, F0K, F0K. E aqui vou pegar a componente 0 também. Eta00 é 1. Então eta00 é 1. Então aqui nós vamos ter menos 1/4 de F mini. Agora eu tenho que somar. Peguei a componente 00 aqui, tem que somar sobre todas as configurações. Então isso aqui vai ficar 0i e 0 e 0. Então vai dar menos 1/2 de F0i mais 1/4 menos 1/4 de FJ. Vamos lembrar lá do nosso estudo do campo eletromagnético, quando a gente tinha que ver quem eram os componentes do field strength. Então menos 1/4 vai ficar menos 1/2 de F0i, menos 1/4 de FJ, e aqui ficou 0, 0, e aqui vai ficar mais 1/2 de M2 a 0 ao quadrado, menos 1/2 de M2 a ao quadrado. Certo? Vamos falar isso aqui. Bom, vou postar depois daquele. Alguém copiou isso aí, você copiou, né? Vou daquela expressão que eu acabei de apagar. Vamos lá. Então, essa componente aqui, ó, é 0K, 0K. Como esse índice é temporal e esse índice é temporal, esse índice aqui só pode ser de natureza espacial. Então, isso aqui vai ficar F0i, F0i. Esse I aqui, vamos dizer assim, ele desce. E ele pega um sinal menos. Então, isso aqui fica menos F0i, menos F0i. Esse aqui pode ter C também. 0i desce, fica mais. Então, esse termo ali fica menos 1/2 de F0i ao quadrado. Menos 1/2 de F0i ao quadrado. Então, isso aqui. Esse termo aqui, o I e o J descem. Quando eles descem juntos, não mudam de sinal. Então, fica menos 1/4 de FIJ. Tá certo. Depois esse termo aqui fica mais 1/2 de M2 a 0 ao quadrado menos 1/2. E peraí, tá certinho. Eta 0, 0. Vai, tá certo. M. Peraí. Esqueci de terminar. Desculpa. Esqueci de colocar esse termo aqui. Eu não copiei ali. Eu esqueci de colocar esse termo. Vocês me perdoem, eu tinha colocado. Tem um termo aqui que eu incorporei do Lagrangiano. Eu botei esse meio em evidência. Aí ficou 1/2 de M2 eta mini, que é um termo. 1/2 de M2 e 1/2 de M2. Eu tinha esquecido, quando eu coloquei o 1/2 em evidência e o H mini em evidência, tinha um termo que era menos M2 a mi. Tinha esqueci desse termo. Naquela expressão que eu apaguei, eu esqueci do termo menos M2 a mi. Quando eu pego a componente 0, 0, eu tenho um pedaço aí que é menos M2 a 0 ao quadrado. Então eu tenho que contabilizar, eu estou esquecendo aqui, eu tinha esquecido aqui no meio. Vou apagar isso aqui, então. Deixa eu apagar aqui, isso aqui já tem o erro. Então aqui, nesse termo aqui, antes desse termo aqui, eu estou esquecendo aqui mais aquele termo lá. Menos M2 a mi. Tinha esse termo aqui. Eu esqueci de colocar que multiplicava o H mini, que eu botei 1/2 de H mini em evidência. Foi isso que eu botei em evidência? Foi 1/2 de H mini. Então ficava menos M2 a mi. Quando eu peguei a componente 0, 0, esse termo aqui vai ficar menos M2 a 0 ao quadrado. A 0 embaixo, a 0 em cima é a mesma coisa. Cada métrica temporal não muda o sinal. Então nós temos menos
M2 a 0 ao quadrado, e aqui eu tenho mais 1 meio. Então vai ficar menos 1 meio de M2, então fica menos 1 meio de M2 a 0 ao quadrado, eu tinha esquecido, e aqui menos 1 meio de M2 a escalar a 2. Então lembrando-se das nossas relações que nós tínhamos entre os campos E e D e as componentes do tensor intensidade de campo F', nós sabemos que F0i é D0ai menos DI a 0. Então, é menos DDT de A menos gradiente de φ. Então, F0i é a componente I do campo elétrico. Então, isso aqui dá E escalar E. Então, esse primeiro termo dá menos 1 meio de E ao quadrado. Esse termo aqui é F e J. Só lembrar que F e J era menos epsilon i J kappa, componente kappa do campo magnético. Epsilon i J L PR. Mais epsilon i J kappa, F e J L dá 2 vezes delta de kappa L. Então eu vou produzir aqui, né? Opa, aqui também tem um menos, então fica mais, né? Menos isso, então fica mais. Epsilon i J kappa, F e kappa de JL, 2 vezes delta de kappa L. Vai produzir um fator 2 e um B2. 2 com B2, então vai ficar menos 1 meio do campo magnético ao quadrado. E esse termo aqui é menos 1 meio de M2 a 0 ao quadrado, menos 1 meio de M2. Isso aqui está dando justamente menos a densidade de energia do campo. Então, o que a gente tem é o seguinte: o tensor de energia momento, na verdade, ele sai com sinalmento. O que eu vou precisar fazer isso é menos 1 meio de H'. E isso que está aqui, ele vai ser o acoplamento com o campo eletromagnético. Então, a gente viu que estava aqui, sei lá, F, vou botar aqui de novo, F mi kappa, F mi kappa, mi kappa, esse termo aqui, né? Aquele termo lá, né? Botei então menos 1 meio, opa, não, esse termo aqui, ó. Vou botar o menos 1 meio, vai ficar mi kappa, mi kappa. Então, vai dar esse termo aqui, com sinal menos. Certo? Esse termo que tem que aparecer com sinal menos. É isso que eu estou fazendo. Eu vou botar então em evidência. Vimos por essa inspeção aqui que dá um sinal menos se eu colocar 1 meio de HK. Então eu vou colocar em evidência, né? Menos 1 meio de H'. Então eu vou colocar aqui menos 1 meio de H' em evidência. Vou botar 1 meio de H' menos. Eu vou produzir esse termo aqui. Menos F kappa mi, F kappa i, que é menos F mi kappa, mi kappa. Esse termo aqui. Isso vezes isso é o que estava aqui antes. Depois, esse termo, vamos pegar esse termo aqui, o H', menos 1 meio de H' vai produzir aqui mais M2 a mi. Estou botando então esse menos 1 meio de H', então está mais M2 a mi. Agora vamos pegar os termos com eta-mi. Quando eu colocar menos 1 meio de H' vai ficar mais 1/4 de F, mais 1/4 eta-mi, F2, sei lá, F kappa lambda, F kappa lambda. E esse último termo, quando eu colocar menos 1 meio de F2, menos 1 meio de H' vai ficar menos 1 meio de M2, menos 1 meio de M2, eta-mi, acaba. Então, esse carinha aqui, é isso aqui que nós vamos dizer que é o tensor de energia, momento desse campo eletromagnético como termo de massa de prova. É isso aqui que vai dar, então. Esse pedaço aqui, então, o θ00 que eu escrevi ali vai ser mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, termo de massa. Tá? Então, devido ao termo de massa, né, a gente tem um aumento aqui.
certo? A pergunta que a gente pode fazer é a pressão de radiação, como é que fica, né? Introduzindo esse termo de massa, o que vai acontecer, né? Tira o vetor de Cohen, então o vetor de Cohen vocês tiram também, vai dar uma contribuição proporcional à massa, e aí a gente pergunta como é que fica essa onda, né? Quer dizer, a presença do termo de massa, como é que relaciona, se quando tiver uma radiação eletromagnética, a relação entre comprimento de onda e frequência, né, da radiação eletromagnética pura. Só para saber uma pergunta aí, a pressão de radiação, se o fóton agora tem um termo de massa, ela aumenta? Será o termo de massa da energia também? Então, provavelmente eu vou ter mais incidência de energia numa certa região de frequência, né? Vocês podem fazer uma olhadinha aqui. Quando a gente pega o campo de Broca, né, o campo eletromagnético, nesse caso aí, nós vamos ter que, nós já tínhamos visto aí que o termo de massa faz isso. Então, na relação de dispersão que a gente vai ter aqui, a gente vai ter um termo de massa, quer dizer, é igual a H cortado ômega, H cortado ao quadrado, ômega 2, H cortado ao quadrado, K2, C2, mais M2, C4. Se eu dividir tudo isso aqui por H cortado ao quadrado, e aí eu sei, isso aqui é ômega 2, ômega 2π sobre lambda, então isso aqui fica 4π2, sobre lambda ao quadrado, C2, mais M2, C4, sobre H cortado ao quadrado. Vamos dizer que a gente bote, então, o ômega, vai ser, posso botar esse 4π ao quadrado em evidência, ômega vai dar 2π, mais quadrado de C2 sobre lambda 2. E aí, quando eu botar esse 4π, vai dar 4π ao quadrado, vai dar H ao quadrado, mais M2, C4 sobre H2, né? O 4π ao quadrado é 2π, H cortado é H2. Então, a gente vê que se eu tiver um dado comprimento de onda, se eu pegar um certo comprimento de onda, mas agora que o fóton tem massa, para aquele comprimento de onda a frequência é maior. Né? Porque se eu pegar para uma... Se não tem massa, a relação entre comprimento de onda e frequência é ômega igual a 2π C sobre lambda. C sobre lambda é o μ, sabe? Então, ômega 2π vezes μ. Então, o comprimento de onda, dado o comprimento de onda, tira a frequência, dessa forma. Agora, aquele termo de massa, dado aquele comprimento de onda, né, eu vou ter 2π C sobre lambda mais alguma coisa. Então, o termo de massa aumenta a frequência. Então, para um dado comprimento de onda, se o fóton agora se tornar massivo, aquele comprimento de onda, no caso massivo, apresenta uma frequência maior. Então, eu devo ter uma incidência maior de energia. Provavelmente, a pressão de radiação pode aumentar. Um exercício que eu sugiro a vocês, vocês podem fazer, é tirar a expressão da pressão de radiação dessa. Nós suponhamos que a gente tem, sei lá, reflexão, absorção total, reflexão absoluta, né? Quando a gente estuda a pressão de radiação, tem aquele fator 2, né? Da radiação que é absorvida, da radiação que é refletida, e a gente tira uma relação entre a pressão de radiação e a densidade de energia. Então, tentem ver agora como é que fica a pressão de radiação se a radiação eletromagnética ganha esse termo de massa. É só uma ilustração, mas não estava pedindo nada disso. O que a gente estava querendo ver é como é que a gente tira tensão de energia no momento. Então, deixa eu apagar isso aqui para dar um último intervalo. Nesse caso de tirar a contribuição do tensor de energia no momento, para o Lagrangiano que nós colocamos, né, o termo de conexão apareceu, a conexão afim, o símbolo de Christoffel. Mas aquele termo pode interferir também na densidade de energia no momento. Então, se suponhamos que a gente tivesse uma outra situação com campo eletromagnético, se eu tivesse, por exemplo, digamos, um termo vetorial que tivesse assim. Então, esse caso aqui a gente já estudou, né? Se a gente pegar Maxwell, com o termo de massa de Broca. Então, esse sistema aqui nós já estudamos. Já vimos qual é o θ mini dele. Vamos chamar Maxwell Broca mini. Tá lá. É aquele θ mini lá, beleza. Vamos dizer que eu colocasse aqui um termo novo.
mas, sei lá, colocar um termo que eu precise usar a derivada covariante de mi a mi ao quadrado. Então, esse termo aqui, se eu pegar só esse termo isolado, a conexão afim não vai desaparecer. Deixa eu deixar esse terminho aqui. Esse terminho aqui a gente já sabe o que é. É 1 sobre alfa, é? É 1 sobre 2 alfa. Vou botar 2. Ou pode ser também, posso botar o alfa em cima, mas vou botar um termo assim. Se alfa for 0, esse termo desaparece. Vamos botar o alfa para marcar esse termo. Esse termo é um termo, claro, que está dando uma contribuição longitudinal, que não está presente aqui. Aqui é puramente transverso e aqui é puramente longitudinal. Esse aqui é conhecido, θ mini de massa própria nós já conhecemos. Vamos ver qual é a contribuição de um termo como esse para a densidade de energia em momento. O tensor de energia em momento. Nós vamos ter A sobre 2, então esse termo é G mini dmi a mi. Esse primeiro termo aqui está fazendo a contração. Isso aqui é a divergência, isso aqui é o dmi a mi. Mas é o dmi a mi ao quadrado. Então tem que botar aqui um g capa lambda d capa a lambda. Teria isso. Só que agora, ao covariantizar, eu boto raiz de menos g lá, boto as métricas todas, mas agora isso aqui não é uma combinação antissimétrica. Então, a conexão aqui não vai desaparecer. Então, aqui eu sou obrigado a colocar a derivada covariante. E aqui eu sou obrigado também a manter a derivada covariante. Que nesse termo aqui, a derivada covariante que aparecia, ela aparecia numa combinação antissimétrica. Então, os termos de conexão afim se cancelavam pelos argumentos da simetria. Mas agora eu não tenho com que cancelar a conexão afim aqui. Então esse termo vai ficar alfa sobre 2, G mini, G capa lambda, dmi a ni. Então, dmi a ni menos gama rho mini a rho. Esse termo aqui. D capa a lambda menos gama sigma capa lambda assim. Então, substituir as derivadas. Então, no outro caso, quando eu tinha aqui dentro, né, nabla mi a ni menos nabla ni a mi, esse termo se cancelava e esse termo se cancelava. Aqui não. Então, tem que manter. Meu problema agora, eu já sei como expressar isso aqui em primeira ordem em H. Então, eta menos o H, o eta menos o H. Vamos só ver o símbolo de Cristóvão. Né? Então, lembrar que esse gama, rho, mini, qual era a expressão dele? É um meio de G, rho, sigma. Dmi, G, sigma, mi. Mais dni, G, sigma, mi, menos d sigma, G, mi. Essa expressão é geral. Como agora eu estou em primeira ordem, e esse termo aqui é eta mais H. O eta é constante. Então, se o eta é constante, a derivada vai matar. Então, esse termo aqui só sobra o H. Pela mesma razão, isso aqui é eta mais H. A derivada do eta é 0, vai sobrar um H sigma mi. Ou um H mi sigma. Tanto faz porque é simétrico. E aqui, eta mini mais H mini. Vai sobrar só o H mini. Então, esse termo aqui, ele já é de primeira ordem em H. Então, aqui no inverso da métrica, o H está fora. Só vai sobrar o eta ou sigma por causa da primeira ordem. Então, em primeira ordem em H, aí eu posso pegar esse eta ou sigma, e aqui, como esse eta é constante, esse sigma aqui vai ficar rho. Aqui é a mesma coisa, esse carinha aqui que vai ficar rho. E aqui é esse carinha aqui que vai ficar rho. Então, eu posso escrever o meu H
desse modo aqui, em primeira ordem em H, em gama. E aí aqui eu teria termos de ordem H2. Então, para efeito de realizar esses cálculos aqui, eu vou substituir esse gama por essa expressão aqui em H. Então, ele já é, esse termo aqui, claro, Chapter tem 3 termos, né? Dá licença, não aparece aqui. Então, esse termo aqui, deixa eu ver só a carinha dele, é dmi de H, rho, dmi do H, de rho e menos o d rho do H. Então, só para a gente parar, não vamos precisar fazer tudo, eu vou deixar indicado para vocês calcularem aí. Então, o que a gente tem que fazer aqui é pensar que esse termo aqui, tanto faz esse termo quanto esse termo, eles têm essa estrutura aqui. Eta menos H. Quer dizer, eta blá blá menos H blá blá. Então, esse termo aqui é eta menos H, eta menos H. Esse aqui é sem H. Esse termo aqui já é de primeira ordem em H. Então, esse termo aqui, ele vai dar automaticamente para nós um meio de dmi, vamos substituir para a gente ver, H oni, mais dmi de H mi rho, menos d rho de H mi. Então, por exemplo, esse termo vezes esse termo, eles só vão interferir com o H, que tem que ser em primeira ordem em H, que é daqui, né? Quer dizer, esse termo com esse termo, que não tem H. Então, ele só vai pescar dessa combinação o termo em primeira ordem em H. Então, vamos produzir um termo que vai ter H, DA, essa é a estrutura do primeiro termo. Depois, esse termo aqui, vezes esse, ou vice-versa, ou esse aqui, vezes esse, então eu vou estar multiplicando esse gama rho, mi, que em primeira ordem em H é isso, por 1 rho, d kappa a lambda. Aí esse termo aqui já traz primeira ordem em H. Então, ele só vai poder pescar daqui os etas, o eta daqui e o eta daqui. Então, esse termo aqui vai estar multiplicado por um eta mini, eta kappa lambda. Depois, claro, esse termo aqui, com essa mesma estrutura de gama, DH vezes o acima, mas multiplicado por esse. Já é a primeira ordem em H, vezes o eta. E depois esse termo vezes esse não vai interferir, porque vai dar a segunda ordem em H. Então, o termo mais complicado que vai aparecer nessa expansão, quer dizer, esse vezes H, sem nenhum problema. Por que esse aqui é um pouquinho mais complicado? Porque ele envolve uma derivada do H. E eu preciso liberar o H. O que eu quero é ter uma estrutura desse Eu sei que o coeficiente, o tensor de energia e momento, ele vai ter que pescar isso aqui, ó, menos o meio de θ mini, de H mini, θ mini. É isso que vai me dar o tensor de energia e momento. É menos o meio de H mini vezes θ mini, como nós aprendemos naquela lição lá. Então, eu tenho, isso aqui é esse eta mini, não vai ter problema nenhum, simplesmente vai contrair esse mi com esse mi, esse kappa lambda vai contrair esse d kappa lambda, ó, esse eta kappa lambda, ele vai produzir aqui d kappa kappa. Vai produzir justamente a divergência. Esse cara aqui já está com o rho contraído, e esse eta mini vai fazer. Eu posso esquecer esse eta mini aqui e colocar aqui esse mi em cima. Quando eu pegar aquele eta mini com esse cara aqui, eu posso subir isso aqui mi também. E aqui quando eu subir, se eu tiver eta mini, eu vou botar aqui H mini. Esse aqui vai dar eta mini. Então, o que eu posso? Depois eu vou produzir o H mini, não importa. Mas o que eu estou vendo aqui, eu estou preocupado é que eu tenho derivada de H a H. Derivada de H a H. Derivada de H. O que eu preciso? Eu preciso liberar esse H. Esse H vai ter que virar um H mini. Claro, virar H mini é fácil. O mi ele já tem, é só depois pegar esse rho, chamar esse rho de mi, redefinir isso, não tem problema nenhum. Mas o problema é limpar a derivada. Como isso tudo está dentro de uma ação, eu estou expandindo isso tudo em primeira ordem em H dentro de uma ação, eu posso fazer integrações por partes. Então, essa derivada, ela sai daqui e passa a atuar nesse produto aqui. Vou produzir esse termo dmi de a rho d kappa a kappa. Claro, quando a derivada parcial é integrada uma vez, ela ganha um sinal menos. Então, esse termo aqui libera o H e me produz esse termo aqui.
Na verdade, esse termo aqui é igual a esse, porque ó, mi, mi, mi. Eu posso chamar esse mi de mi, esse mi de mi. Como o H é simétrico, eu esqueço esse termo aqui, boto um fator 2 aqui. Então esse termo aqui já está feito. Tem um fator 2 que vai cancelar, mas ele vai me produzir um H limpo vezes esse termo aqui. E esse termo aqui é a mesma coisa. Eu vou limpar esse H jogando essa derivada de ρ para cá. Vou produzir, então esse termo aqui, esse aqui, ele vai produzir, vai ter um sinal menos na integração por partes. Então vai ficar mais dρ atuando nisso aqui. E aí aqui eu vou liberar um H mini, que eu vou chamar de H mini eta mini. Então eu tiro esse H mini aqui e aqui eu também transformo esse cara em H mini. Então esse termo ele vai produzir derivadas do produto de campos aqui dentro. Tá certo? Mas então vocês sabem como finalizar. Então se vocês quiserem tirar a contribuição de um termo desse tipo aqui para o tensor de energia e momento, é só executar essa tarefa aqui e aí liberar o H. Então nós vamos ter, vão aparecer termos que vão ser do tipo, né? Por exemplo, H mini, né? Vai aparecer dρ de arro dk para cá. E o outro termo aqui vai produzir um dmi de arro a k. Então o termo que vai aparecer novo vai ser a derivada de A derivada de A. É a novidade que vai ter. Então, isso aí a gente agora estende para qualquer combinação. Não tem problema. Porque foi meio, né? Não foi meio, não. Foi... não é coincidência, mas é que o termo que dá o F mini, que dá a propagação do fóton, ele é antissimétrico. Por ser antissimétrico, ele é um tensor. Então, o termo de conexão sobe daqui. No caso de Maxwell, o Maxwell próprio fica muito simples. Mas se eu tiver algum caso em que eu tenho uma combinação não antissimétrica da derivada do campo, eu gero. Mas aí é uma questão técnica simples, é só um pouquinho mais de cálculo. Cálculo tensorial simples. Mas eu estou tentando mostrar para vocês que a parte de conexão pode não desaparecer. E ela lembrar que a conexão já é linear em H. E aí, esse termo aqui tem que ser manipulado com um certo cuidado para a gente poder isolar o H. Mas aí, o máximo que vai acontecer aqui são essas integrações parciais. É claro? Então, tá. Então, essa a lição que nós tiramos assim, desses primeiros tempos de hoje, né? Poxa, aqui. Foi que nessa formulação de acoplar o sistema de campos, né, com uma geometria de fundo, com uma métrica de fundo, a gente acopla com a métrica de fundo, faz tudo o que tem que fazer, no final do dia dessa combinação aqui que vai aparecer o nosso tensor de energia movida. Então, a gente tem que reduzir tudo a um termo que seja do tipo -2 sobre. Então, eu vou dizer o seguinte, vou dizer que o nosso tensor de energia e momento, vou poder colocar assim, né, vai ser a derivada, vou colocar assim, vai ter o fator -2, a derivada do Lagrangiano em relação desse H mini. Se eu derivar o Lagrangiano em relação a H mini e multiplicar por -2, eu vou ter exatamente θ mini. Então é só colocar nessa forma. Faz tudo e a gente sabe que θ mini correto é o coeficiente de -1/2 de H mini. Então, as prescrições para fazer o acoplamento do sistema de campos, né, bosônicos, com a métrica de fundo. Se vocês fizerem o mesmo exercício para Klein-Gordon, vocês vão pegar o caso de Klein-Gordon, é mais simples agora, Klein-Gordon. Então, como é que vai ficar a ação de Klein-Gordon no fundo gravitacional? Sempre colocar a origem menos G, e aí G mini, está aqui no meio, né? Dmi-φ, menos 1/2, menos potencial, menos V de φ.
Então, esse termo aqui não tem conexão, porque é derivada de um escalar, tem um Hzinho aqui, primeira ordem H, e esse termo aqui tem um potencial acoplado diretamente a esse G, que é o traço. Então, daqui a gente tira diretamente o tensor. Fizeram o cálculo, botar menos no meio, etc, etc. Vocês vão tirar no θ mini, fica lá em Gordon direitinho, né? Que é dmi, φ, dmi, certo? Opa, menos. Aí vamos ter θ mini é menos θ mini L. Vai dar direitinho aqui, aqui vai ficar justamente menos meio de dmi, menos v de φ. Então, sai imediatamente também. É só pegar essa expressão, expandir em primeira ordem H. Só tem um H aqui e o H sai aqui. Aqui não tem nada, eu vejo que é o potencial, é o termo de massa, é o termo de autoacoplamento. Então, fica facinho também tirar o. Eu vou deixar como exercício para casa, quem quiser tentar fazer. Eu vou deixar um exercício um pouquinho mais elaborado. Se alguém quiser fazer. A situação vai ser, vamos supor que eu tenho então, um campo mão-forma, um campo vetorial. Já dei esse exercício para vocês em outras situações. E um campo tensorial, né, de rank 2, que a gente chama de mantosforma. Então, associado a esse campo, a gente define, como no caso de Maxwell, o F mini. Associado a esse campo, também já tinha deixado algumas aulas atrás quem era o tensor intensidade de campo associado a essas duas formas. É aquela três formas, não sei se vocês devem ter copiado aí, que dá dmi, b, i, k, mais dmi, b, k, mi, mais dk, b, mi. Então, field strength desse campo, field strength para esse. E aí a gente propõe uma ação que faz um acoplamento desses dois campos aí. Então, termos de Maxwell, FMI, FMI. O termo associado a esse campo B, esse campo a gente chama de campo de Calvi-Ramon, ou duas formas de gate, é um sexto Gni, Nicapa, Gni-Nicapa, que a gente chama de G2, tá? É esse sentido aqui, ó. Gni-Nicapa, Gni-Nicapa. Da mesma forma que esse é F-Mini, F-Mini. Aí a gente introduz o termo aqui, que vai ser meio de N, epsilon, mi, kappa, mida, a, mi, kappa, lambda. Então aqui, ó, serve para essa derivada. Vocês vão ver que aqui a conexão desaparece, como desapareceu aqui, as questões da simetria do símbolo de Cristóforo. Mas aqui não é a mesma coisa. Então vamos ver que a gente tenha esse tipo. Opa, já complemento aqui. Só isso. Então, tirar o tensor de energia e momento associado a esse sistema aqui, e particularmente ficar atento a esse termo. Depois de ficar atento a esse termo, ficar atento para ver como é que esse M aqui vai aparecer no tensor de energia e momento. Vocês carreguem esse termo M e lá no final do dia vocês vão ver θ mini, como é que vai aparecer esse parâmetro M lá no θ mini. Tentem decifrar depois as surpresas que vocês vão ter. Se o cálculo de vocês estiver correto, vocês vão ter uma bela surpresa no final. Aí eu quero que vocês interpretem. Vocês vão ver. Cara, não pode, mas por quê? Por quê? Vocês naturalmente vão se perguntar o porquê. Se vocês não se perguntarem porquê, no final de tudo, o cálculo está errado. Se lá no final falar, não pode. Por que isso, cara? É porque o cálculo está certo. Aí vocês vão ter que entender, vocês vão chegar a uma conclusão do porquê.
Então, trabalhe esse termo aqui. É a mesma coisa que a gente fez antes, é um pouquinho mais extenso só, porque aqui vão aparecer 3 métricas, né? Porque aqui vai aparecer G, sei lá, Mi alfa, G, Mi beta, G, kappa gama, G, Mi kappa, G, alfa, beta. Como eu vou fazer essas contrações? Essa contração aqui é vista dessa forma com as métricas. Tem que explicitar as métricas, claro, vou botar uma métrica raiz de menos G aqui, vou botar os G's aqui, estou botando os G's aqui. Aqui também eu vou ter que colocar G, tudo quanto é canto, derivada. Esse termo aqui que vai ser mais interessante para vocês trabalharem. Pense o seguinte, o primeiro problema que vocês vão ter que resolver é como que eu covariantizo o epsilon. Esse tensor epsilon, Mi, kappa, eu faço o seguinte, eu dou uma aula até 7h30, tá bom? Até isso, eu como esse intervalo e a gente ganha meia hora. Eu também já estou acabando aqui, e aí o próximo tópico que eu vou ter que começar, que é, sobretudo, teorias de Gage e Young-Mills, é um outro pensamento, então a gente deixa a concentração para a próxima aula. Mas aqui o que vocês têm que pensar é o seguinte, epsilon, mini e kappa, lá nós conhecemos, é o tensor de Levitine. Tá? Ele é 0, 1 ou menos 1, dependendo da situação, da configuração de índice. Só que esse tensor é um tensor, né, que está escrito no espaço, quer dizer, ele é assim no espaço-tempo plano. Nós vimos que ao covariantizar, por exemplo, beta mini, no espaço de Minkowski, quando a gente passa por uma geometria de fundo curvo, beta mini vira o G. O tensor que era constante deixa de ser constante. Então a pergunta é, e se eu pegar o epsilon mini kappa lambda e for para um espaço curvo, será que ele continua constante também, 0 menos 1? Ou esse tensor aqui, ele tem que ser pensado, quem é a versão não minkowskiana desse epsilon? Quando eu vou para um espaço-tempo onde há uma métrica de fundo não trivial, não tenho mais o espaço de Minkowski, eu tenho o direito de manter o epsilon constante, ou esse epsilon, ele, da mesma forma que o eta vira G, será que esse epsilon incorpora alguma coisa que faça ver que esse tensor não é mais constante, ele possa passar a depender da própria métrica? Então eu queria que vocês, o primeiro ponto que vocês vão ter que fazer aqui, porque isso aqui vocês já sabem, como é que eu faço isso? Aqui vira nada, beleza? Tem a novidade, coloco o símbolo de Christoffel, tudo aqui dentro. E aí aqui eu faria, né, faço as contrações com G. Mas agora a pergunta é, e o Levi-Tivita, quando eu vou para um espaço com uma geometria de fundo curva, eu levo o Levi-Tivita do espaço plano ou eu tenho que rever o que é o Levi-Tivita num espaço-tempo curvo? Então, queria que vocês percebessem esse detalhe aqui. É simples de perceber. Qualquer livro de cálculo tensorial, um livro de geometria riemanniana tem isso. Eles dizem que esse epsilon não é um tensor, é uma densidade tensorial. O que significa? É uma densidade, é alguma coisa que trabalha na transformação dele, aparece uma métrica, vamos colocar assim, né? Então, queria que vocês percebessem o que significa colocar o epsilon mini kappa lambda no espaço-tempo. Basicamente, o que vocês vão descobrir é que quando eu saio do espaço de Minkowski, vamos dizer, esse aqui é o Minkowskiano, quando vocês vierem do espaço curvo, esse epsilon vai virar epsilon mi kappa lambda. Vamos dizer assim, o epsilon mini kappa lambda Minkowskiano, eu boto esse m aqui para dizer que é o cara que é constante, isso aqui vai valer 0, 1, menos 1, mas ao chegar aqui, é isso, vai aparecer um raiz de menos g. Então, quando a gente for introduzir no lugar desse cara aqui, eu vou ter que colocar quem é a versão em espaço curvo desse cara, vocês vão ver por que aparece isso aqui. Quer dizer, aparece o próprio epsilon constante, o epsilon do espaço plano, mas dividido por uma raiz de menos g. Eu queria que vocês percebessem. A resposta é essa, tentem entender porque vocês podem achar aí nos livros, no próprio Landau Lichtenstein. Dei uma olhadinha nisso. E, só para finalizar, vou deixar um exemplo das 3 dimensões, que é
teoria de Chern-Simons, que é o modelo lagrangiano, a ação de Chern-Simons. Né? Então, se eu estou agora no espaço-tempo tridimensional, vamos supor que eu estou trabalhando no espaço-tempo não de 3 dimensões espaciais, mas de 2 dimensões espaciais, estou no espaço 1 mais 2D, tenho o campo vetorial ali, e tenho a ação, vamos chamar assim, a ação de Maxwell Chern-Simons. Essa ação, o que é? Em 3 dimensões, eu vou ter o campo de Maxwell normal, né? Então, menos 1/4 de F mini ao quadrado, é o termo de Maxwell, mas vai me aparecer aqui um termo novo que a gente escreve dessa forma, mais M sobre 2 epsilon mi kappa a mi di a kappa. Então, esse sistema aqui se chama o campo de Chern-Simons no espaço-tempo tridimensional, espaço-tempo plano, espaço de encosto tridimensional. Tirando as equações de campo daqui, não é complicado ver que isso dá alguma coisa desse tipo: dmi f mini mais m, o dual do f mini igual a 0. E aí, a gente pode mostrar, também é simples mostrar, que a partir dessa equação a gente consegue mostrar que D'Alembertiano mais M2 atuando em F mini é 0. Então isso mostra que esse campo, ele agora satisfaz uma equação de onda massiva. Então esse campo, esse termo aqui, o papel desse termo é introduzir uma massa para fora. Então esse termo do Chern-Simons é um termo que altera o lagrangiano de Maxwell, introduzindo uma massa, mas sem violar a simetria de calibre. Então essa massa que está aqui, ela não é conflitante com a simetria de calibre, como é o caso da massa de Broca. Então esse é o sistema chamado Chern-Simons, né? Em 3 dimensões. E aí, seria interessante vocês aí que a gente escrever esse lagrangiano aí e tirar o tensor de energia momento também, nesse caso aí, em 3 dimensões, certo? Acho que é basicamente isso aí. Tá bom, galera? Então deixa aí vocês com esses exercícios aí. E aí na próxima aula, o que a gente vai fazer vai ser a construção das teorias de calibre. Vamos refazer toda a eletrodinâmica, né? O que significa, né? Vamos refazer a eletrodinâmica de Maxwell, acoplada com campo de matéria, campo exterior. Vamos pegar o acoplamento de Dirac, Maxwell, para formular a eletrodinâmica, e que depois, claro, é quantizada. Não vamos fazer a versão quântica da eletrodinâmica, isso é material para outro curso, mas vamos estudar a eletrodinâmica clássica, e depois, a partir da eletrodinâmica clássica, nós vamos entender o procedimento para construir as chamadas teorias de Yang-Mills, né, as teorias de Yang-Mills clássicas também, mas entender um pouco esse procedimento de se trabalhar com simetrias não abelianas, né? Então, vamos ver como é que os campos de Yang-Mills eles interagem entre si, como eles interagem com a matéria carregada. Então, é uma parte do curso. Depois de, eu acho que a gente com mais 3 encontros, né? Quer dizer, hoje. Próximo segundo. Isso, próximo segundo, dessa não tem interesse.